todos, feliz sábado. Hoje vamos continuar mais o estudo bíblico que estamos corrigindo, mais uma correção do estudo bíblico. Hoje o nosso tema é fé, arrependimento e confissão. Mas antes de começarmos o estudo bíblico, eu tenho uma novidade para vocês. Agora os jovens de Itaqui e Uruguaiana estão conjunto. Nós criamos um canal no YouTube que se chama Atos 29, porque nós somos a continuação. Então, corre lá, se inscreve no canal, comenta com a gente o que achou dos vídeos e viramos youtubers agora. Criamos um canal para levar mais perto de vocês mais um pouco da palavra de Deus. Já tem um vídeo lá, é Unidade em Cristo, onde as meninas falam um pouco sobre esse assunto. Então, eu convido todos a curtir o canal e lá e que se divirtam. Nosso propósito é levar a Deus mais perto e vai ser muito legal, então se inscreve no canal. Então, para continuar no nosso estudo bíblico, que nós iremos começar, que é sobre fé, arrependimento e confissão. Vamos começar orando, então convido a todos a ficar em reverência e oração. Querido Deus que está nos céus, abençoe esse lindo dia de sábado que estamos passando. Abençoe mais um estudo bíblico onde iremos aprender mais um pouco sobre essa palavra. Que o Senhor esteja em cada casa com cada um que está assistindo e que o Senhor esteja sempre em cada coração de cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um passa e que esse estudo bíblico pode tirar alguma dúvida de alguém. Então, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, vamos lá. Nessa semana a gente deixou o link disponível nas redes sociais e a primeira pergunta do nosso link era: o que é a fé? O que é a fé? Qual a sua importância na vida cristã? Então, o que será que é fé na vida cristã? Para responder essa pergunta, a gente encontra a primeira passagem em Hebreus 11, do 1 ao 6. Então, vamos ler. Hebreus 11, do 1 ao 6. Ora, a fé e a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus os trasladará. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradando a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então, a primeira passagem que fala sobre a fé, ela fala sobre Enoque e sobre Caim também, Caim e Abel. Mas temos outra passagem para responder essa pergunta, que está em Romanos. Espera um minutinho. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o que é fé e qual a sua importância na vida da cristã? E a nossa passagem de Romanos nos mostra que a fé ela é justificativa e mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. A fé nos traz paz, porque nós estamos conectados a Deus através da fé.
E a nossa última passagem para essa pergunta está em Tiago. Tiago é um livro tão pequeno que é difícil achar. Achei. Tiago 2, 26. Vamos ler então. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, nós podemos ver que sem fé as nossas obras não valem para nada. Então, ali no questionário, eles tinham 3 alternativas para responder. Tinha a alternativa A. Fé é a certeza do que não se vê, ele agrada a Deus e sem obras é morta. Então, essa é a nossa resposta correta, porque nós lemos em Tiago, onde diz que as obras sem fé não valem para nada. Aí tinha as outras 2 alternativas, que era o seguinte. Fé é aquilo que comprova os atos racionais. Não é algo que vai comprovar os atos racionais. E fé é tudo que fazemos por vontade própria. Não, porque a gente faz coisas erradas por vontade própria e Deus não aprova. Então, tudo que a gente fazer por vontade própria é algo do nosso ego e não às vezes por Deus. Então, tem coisas que a gente faz pela fé e tem coisas que a gente faz por vontade própria que não agrada a Deus. Então, a resposta correta é: fé é a certeza do que não se vê, ele agrada a Deus e sem obras é morto. Vamos para a segunda pergunta. Qual o objetivo da fé? A primeira, aí tem 3 alternativas também. A. Amar o próximo. B. Vencer o mundo e conseguir a salvação. E C. Realizar os atos de bondade. Vamos ver em 1 João 5:4 o que diz. 1 João 5:4 diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então aqui a passagem nos mostra que tudo que a gente é nascido em Deus, que a gente acredita em Deus, a gente tem vitória para vencer o mundo, e a nossa fé ajuda a vencer o mundo. Depois tem outra passagem que é 1 Pedro 1:9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a resposta correta das alternativas é vencer o mundo para conseguir a salvação. O que é vencer o mundo para conseguir a salvação? É a gente deixar tudo de lado que a gente quer por questões materiais, por querer, para agradar nós mesmos, deixar tudo que não é para nossa salvação, nada que agrade a Deus. Então, esquecer, deixar o mundo de lado e viver pela fé, viver pelos caminhos de Deus, é a salvação que a gente vai conseguir. É o melhor resultado no final, porque a gente vai ter a vida eterna com Ele e a gente vai ter a nossa salvação. Número 3. Como desenvolver a fé? Está em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra em Cristo. Então, como desenvolver a fé? Também tinha 3 alternativas, a questão 3, que era a alternativa A. Quando ouvimos a palavra de Deus, essa é a alternativa correta. Depois tinha quando sentimos a presença de Deus e quando o Espírito Santo troca nossos corações. Então, aqui em Romanos, nós podemos ver que quando nós ouvimos a palavra de Deus,
nós temos fé, nós podemos desenvolver a fé. É que nem nós falarmos de Deus para outras pessoas. Nós estamos desenvolvendo a nossa fé. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Número 4. O que Jesus veio fazer? Tem 3 alternativas também. A. Julgar as pessoas. B. Chamar os pecadores do arrependimento. E C. Realizar milagres. A resposta está em Lucas 5:32. Vamos ler então. Lucas 5:32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio chamar os pecadores para o arrependimento. Ele busca até a última ovelha para levar com ele. Ele procura salvar todas as suas ovelhas. E ele se preocupa não mais com aquela pecadora, sim, ele se preocupa com todos. Mas ele tem um cuidado especial com aquela pecadora, porque é mais difícil da pessoa se arrepender. Então, a alternativa correta seria a B, que é chamar pecadores de arrependimento. Então, isso que Jesus veio fazer. Ele veio chamar a gente para crer na palavra dele, para acreditar e nos arrepender de tudo que a gente fez, deixar todos os pecados para trás, deixar o mundo para trás e viver para ele e viver com ele. Número 5. O que nos leva ao arrependimento? Tem 3 alternativas. Letra A. Nossa própria consciência. Letra B. A bondade de Deus. E letra C. A razão humana. A resposta se encontra em Romanos 2:4. Romanos 2:4. Diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus. Quando a gente se ajoelha e pede perdão por todos os pecados, quando a gente admite que errou, Deus, ele tem uma bondade enorme que ele nos perdoa. Ele tem por sua bondade, a gente acaba se arrependendo por causa que o nosso mundo é tão cruel, a gente vê tanta coisa ruim, é difícil acreditar que o ser humano é bondoso, porque a gente pensa assim, eu vou acreditar naquela pessoa bondosa, mas eu acredito com o pé atrás. Sim, a gente acredita porque a gente vê um mundo que está se destruindo, um mundo que é egoísta, um mundo que vive só querendo ser um maior que o outro e em brigas. E Deus não, Deus mostra totalmente o oposto disso. Deus não vê maldade nas pessoas, Ele é uma pessoa tão bondosa que a gente acredita tanto nele que a gente acaba se arrependendo de todos os pecados que a gente fez, todos os nossos erros da vida. E a bondade dele é enorme, é maravilhosa, e nós sabemos que um dos motivos de nós nos arrependemos e acreditarmos mais nele é pela sua bondade. 6. O que faz o pecador arrependido? Tem 3 alternativas. Confessa os seus erros para os seus amigos. B. Esconde os seus erros. E C. Confessa os seus pecados a Deus. Resposta se encontra em Salmos 38:18. Salmos 38:18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristezas por causa do meu pecado. Então, o que esse versículo quer dizer? Que quando a gente se arrepende dos pecados, a gente confessa a Deus. Como eu já disse, a gente se ajoelha, a gente pede perdão a Deus e pede perdão aos nossos pecados. Por causa que não tem. Ele só quer o simples do simples para nós. Que a gente se arrependa e peça perdão aos nossos pecados. Não é uma coisa difícil.
não é uma coisa complicada, mas o ser humano é uma pessoa tão egoísta, tão orgulhosa, que acha tão complicado uma coisa que é tão simples, que é só pedir perdão a Deus. É só a gente confessar tudo que a gente fez e se arrepender, e a gente já vai ser salvo. Tão fácil a gente se arrepender dos pecados, é só a gente, eu aceitei, eu errei, eu vou me ajoelhar, ou eu vou sentar, depende da forma que você ora, e vou pedir perdão pelos meus pecados, eu vou me arrepender a Deus. E é uma coisa tão simples, mas não, o ser humano, de tão orgulhoso que ele vai lá e complica. Não, eu não posso fazer isso porque Deus não vai querer me perdoar. Meus pecados é maior, Deus não é tão... As pessoas acham que Deus é um monstro, não. Ele é uma pessoa maravilhosa que perdoa... Quando você se arrepende, ele perdoa qualquer pecado, não importa o que aconteceu no seu passado. Como eu disse, a bondade dele é maravilhosa e ele perdoa qualquer coisa se você aceita que está arrependido. Número 7. O que acontece com aquele que não confessa os pecados? Isso é em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixará alcançará misericórdia. Então, o que acontece com aquele que não confessa os pecados? O que vai acontecer com ele? Ele jamais vai prosperar, mas quem confessa e deixa ser alcançado terá misericórdia. Então, o que esse versículo nos mostra? Que quando você se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, você vai ter a misericórdia de Deus. Você vai alcançará a Deus, terá Ele perto de si. Mas quando você não faz isso, você não vai prosperar. Você vai ficar no mesmo lugar, vai ficar na zona de conforto ali e não vai aumentar a sua vida espiritual, não vai estar tão perto de Deus, pode se afastar ainda mais. E as consequências podem ser enormes. Não só a consequência maior ainda é perder a salvação, porque você está fazendo tudo errado. Mas cada dia é uma luta diária, e cada dia essa luta sem Deus é mais complicada ainda. Quando as pessoas pensam, mas cristão não passa problema. Passa, mas a gente tem Deus, a gente bota todos os problemas da nossa vida nele. Mas quando você não tem Ele como força, não se apoia nele, os seus problemas parecem o maior peso do mundo, parece a coisa mais complicada, parece que você não consegue sair daquilo. E você fica naquele mesmo lugar, não na zona de conforto às vezes, mas você não vai prosperar, você não vai pra frente na vida espiritual. Você vai ter tanto problema, tanta barreira na sua vida que você vai pensar, mas é culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus. Às vezes você está afastado de Deus e culpa Deus pelos seus erros, em vez de se arrepender e ficar mais perto dele. 8. O que Deus fez quando confessamos nossos pecados. Primeira passagem está em 1 João 1, 9. Vamos lá, 1 João. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois, em Miqueias, Poxa aqui, galera. 5. Achei. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti,
quem perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança. Ó Senhor, não retem a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E depois Isaías 43, vinte e cinco. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, o que isso nos refere à nossa pergunta? Essa pergunta diz o seguinte: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? O que Ele faz quando nós pecamos? Quando a gente confessa nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele limpa toda aquela dor que a gente tá, todo aquele peso que tá em cima de nós, Ele acaba limpando. Quando a gente conta tudo pra Ele, dá um alívio no coração, dá algo que fica tão bem em nós que Ele nos deixa purificados bem melhor. E Ele lança nossos pecados para os profundezas do mar. Ele pega todos os pecados que a gente contou pra Ele, todas aquelas coisas que a gente guardou pra nós, porque tem coisas que a gente conta para próximos, conta, mas para Deus tem coisas que é só em Deus que a gente se apega, que a gente conta para Ele. Ele pega todos aqueles pecados, tudo aquilo que a gente estava sentindo de ruim dentro de nós, Ele pega e joga no mais profundo das profundezas do mar. Então, quando Deus a gente confessa, Ele perdoa, Ele é maravilhoso, como eu já disse aqui, e Ele acaba sempre perdoando nossos pecados quando a gente se arrepende. Isso é muito essencial. Não é só dizer: ai Deus, eu fui lá, pedi perdão por meus pecados, mas eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu não me arrependi do que eu fiz, mas eu vou lá pedir perdão pelos pecados, porque todo mundo está pedir perdão a Deus pelos pecados. Não. A gente tem que pedir perdão a Deus pelos pecados, a gente tem que primeiro se arrepender dos nossos pecados. Não adianta a gente se ajoelhar, orar a Deus e pedir perdão, sendo que a gente vai fazer a mesma coisa no outro dia. Isso a gente não está tendo fé, e como a gente viu, sem fé não dá, porque a gente não acredita em Deus sem fé. A gente está sendo hipócritas, porque a gente está orando a Deus por uma coisa que a gente sabe que vai fazer de novo, sendo que está errado. Então, a gente em primeiro lugar, a gente, para conseguir ter toda a fé possível em Deus, para quando perdoar nossos pecados, pedir perdão, para Deus nos perdoar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que se arrepender em primeiro lugar e depois pedir perdão a Deus, porque não adianta ir lá fazer tudo de novo. Então, foram as perguntinhas dessa semana, galera. A gente viu mais um pouco sobre a palavra de Deus, a gente viu sobre o pecado, como a gente já vinha visto, como Ele perdoa nos pecados, que a gente tem que se arrepender. A gente aprendeu também sobre várias histórias, a gente viu os personagens da Bíblia também, e a gente aprendeu muito sobre a nossa fé hoje, né? Que sem fé as obras não valem para nada, porque tem muito cristão que faz tanta obra para Deus, mas no fundo ele não tem fé, então não vai valer para nada isso. Então você tem que ter as obras de Deus, falar de Deus é bom, conta, vale muito pregar o evangelho, falar para as outras pessoas, como a gente viu, para desenvolver a fé, para mais outras pessoas falar, a gente tem que pregar para as outras pessoas, a gente tem que aprender mais sobre Deus também. E quer aprender mais? Tá aqui a ferramenta. Esse livro aqui é maravilhoso, tem tudo sobre ele. Ele nos ensina tudo e não tem erro. A pessoa diz: mas a Bíblia é complicada. Tem várias versões dela, que tem nas linguagens atuais, nas linguagens antigas, que dá pra você ler e você entender. Essa linguagem aqui também, ela não é uma linguagem muito antiga, ela é atual. Ela é a Bíblia da Mulher, a Bíblia Sagrada. Então,
a gente aprende bastante coisa sobre eles aqui, né? Sobre os personagens e como a fé deles foi muito importante. Mais uma coisa pra gente aprender com os personagens da Bíblia é que, com fé, Deus nunca deixou eles nas mãos. As pessoas pensam, ai, mas se eu tiver tanta fé e me aproximar de Deus, eu vou acabar perdendo muita coisa da vida. Porque se ficar próximo de bens materiais, de status, de coisas que nem vai valer a pena para nossa salvação, que nem vai nos seguir essa vida? Não, porque quando você morre, você não leva nada com você. Então, para que ter algo... É bom viver em conforto, mas para que ter algo em excesso? Para que querer viver por aparências? Então, a gente tem que ter muita fé, acreditar em Deus, ficar muito próximos dele, aprender a pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente nos arrependerem primeiro. Então, acho que esse estudo bíblico pode ter trazido algo para vocês. Tomara que tenham entendido, que eu não tenha falado muito rápido. Mas tomara que vocês tenham aprendido algo que a gente vai aprender cada sábado, a gente aprende mais um pouco. Sábado que vem o tema é as leis de Deus. A gente vai aprender um pouco sobre os mandamentos de Deus. Sábado que vem com o pessoal de Itaqui. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Como eu disse, curte a nossa página do YouTube lá, Atos 29, porque nós somos a continuação. Vai mostrar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vamos estar colocando vídeos sobre o que é os jovens na geração de hoje, como podemos ser jovens com Deus, porque a gente para e pensa, o jovem hoje é tão complicado ficar dentro da igreja, tão complicado ficar perto de Deus, por causa que tem tanta distração no mundo, tem tanta coisa que acontecendo no mundo. Então, nosso canal vai trazer um pouco sobre isso, trazer um pouco mais algo voltado para a nossa geração, mas também sempre focando na palavra de Deus e focando nas suas leis, o que ele deixou de ensinamento para nós, tudo isso. E semana que vem tem mais live com o pessoal que tá aqui. Então vamos orar para continuarmos, para encerrarmos. Senhor Deus, que o Senhor tenha abençoado mais um vídeo, que nós aprendemos mais um pouco dessa palavra. Que o Senhor seja cada um que está nessa casa assistindo essa programação. Que dê um sábado restante maravilhoso para cada um e que possamos sempre nos arrepender primeiramente do nosso pecado para estarmos mais próximos do Senhor. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Então tá, galera. Tchau. Um beijo para todos. Feliz sábado e uma ótima semana.